E para lidar com aquilo que se passa aqui dentro, a gente precisa entender como é aqui dentro. Como é que funciona esse mundo interior? Porque se você para pensar um pouquinho e fechar os olhos, assim, ó, fecha os olhos. Aqui dentro existe um mundo que é abstrato, que a gente não consegue ver com tanta nitidez como esse mundo externo, mas é um mundo, é o nosso mundo. E a gente precisa entender como é esse mundo interno. E não só entender, porque a gente precisa compreender, mas também saber gerenciar esse universo interno. E gerenciar esse universo é o que a gente chama de inteligência emocional. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente é saber se organizar, se gerenciar, gerenciar suas emoções, gerenciar os seus pensamentos, gerenciar os seus comportamentos de uma forma consciente, porque a maioria das vezes a gente está no modo automático. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente é conseguir sair um tanto desse modo automático e trazer a consciência para si e para todos os seus processos internos, para todos os seus processos externos também. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Inteligência emocional é a capacidade de se autogerenciar internamente, mas também a capacidade de ajudar os outros a se autogerenciar. Quando a gente sabe aquilo que se passa dentro da gente e quando a gente percebe, compreende e sabe se autorregular, você vai entender o conceito de autorregulação também. Quando a gente sabe se ajustar as nossas emoções, regulá-las. Quando a gente sabe driblar o nosso pensamento ruim, quando a gente sabe fazer todas essas coisas, a gente também desenvolve um outro superpoder, porque isso é um superpoder. A gente também desenvolve um outro superpoder, que é ajudar o outro a se autorregular também, ajudar o outro com as emoções deles, porque é um outro superpoder, é um superpoder que é muito bom que a gente tenha. O mundo seria muito melhor se a gente soubesse fazer essas duas coisas, se muitas pessoas soubessem. Então, parabéns mais uma vez por estar aqui assistindo a essa aula, se psicoeducando e se comprometendo a ser essa pessoa no mundo. Essa pessoa que tem mais consciência de si, que parou para desenvolver inteligência emocional, para também fazer o bem para o outro, para também gerenciar, saber ajudar o outro a se autogerenciar. E quando a gente pensa em gerenciamento, quando a gente pensa em se organizar internamente, o primeiro ponto que a gente precisa entender são os nossos pensamentos. Porque você percebe que é onde a gente é o lugar, é o primeiro lugar. Onde é que acontece o caos? É na mente. É aqui dentro. Percebe que é aqui dentro? É aqui dentro, é a partir do nosso pensamento que a gente precisa começar a desvendar, descobrir. Quero que você interprete essa aula como uma descoberta. Eu vou descobrir como é esse mundo interno que quando eu fecho o olho parece muito abstrato, parece sem muito norte, eu não sei o que fazer com o que se passa dentro de mim. Encara essa aula como uma descoberta. Você vai descobrir todos os pontinhos, todas as ferramentas que tem aí dentro, todo o esquema do que acontece aqui, dentro da nossa cabecinha. E o primeiro ponto são os pensamentos. Como é que a gente lida com o que passa dentro da gente? Como é que a gente lida com todo esse turbilhão de palavras, de previsões, de imaginação, tudo isso que passa aqui dentro? Eu imagino que você queira muito saber, né? A gente vive num tempo em que o pensamento acelerado é uma das coisas que mais nos perturbam. Mais nos perturbam. É o que nos gera ansiedade, é aquilo que faz com que a gente fique sufocado. O tanto de pensamento
E muitas vezes um pensamento, um fluxo de pensamento muito negativo, muito ruim, que passa aqui dentro. Então, acredito que você deve estar realmente querendo saber. Yane, por favor, me diz como é que lida com isso, com tudo isso que passa aqui dentro, porque preciso. Eu também precisei muito. E ter essa noção, ter essa compreensão a partir da terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa base, a base da nossa aula de hoje, tudo baseado na TCC, e eu quero confirmar mais uma vez o compromisso de todas as nossas jornadas terapêuticas, de todas as nossas oficinas, de todos os nossos cursos, com a psicologia, com a ciência. Então, tudo que vai ser falado aqui não saiu das vozes da minha cabeça. Foram coisas, foram conceitos, foram técnicas, foram ferramentas que eu aprendi, porque outras pessoas desenvolveram, que eu estudei e que eu estou trazendo para você. Porque eu acredito que a psicologia, ela precisa sair dos consultórios, sair das universidades e chegar até você, através da psicoeducação, para que você tenha aquilo que você já deveria ter tido. Era para você ter aprendido a lidar com seus pensamentos, com as suas emoções, a gerenciar os seus hábitos desde cedo. Por isso que a gente tem uma geração de adultos que não está sabendo muito bem o que fazer. É porque ninguém ensinou pra gente. Então é hora de aprender aquilo que você deveria ter ensinado, mas não tinha ninguém para te ensinar, porque eles também não sabiam. Essa é a hora. Vamos aprender? Vamos anotar?